Glória a Deus, aleluias. A paz do Senhor seja com todos vocês, meus irmãos. Louvamos ao Senhor pela oportunidade de pregar sua palavra nessa hora. Glória a Deus, aleluias. Esse é o seu programa. Deixa Deus te santificar para a glória do Senhor. E vamos pregar a palavra do Senhor nessa hora, meus irmãos, amigos. Enviamos saudações para todos vocês. E que a paz do Senhor Jesus Cristo fique convosco. Amém? Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor no livro de João, capítulo 1, o seu versículo 12. E vamos estar pregando a palavra do Senhor sobre o tema os verdadeiros filhos de Deus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora, vamos no versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai bom, misericordioso, Pai Santo. Louvamos o teu nome, em nome de Jesus, meu Deus. Eu te peço, Pai, que o Senhor seja colocando as suas palavras na minha boca, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor seja fazendo a sua vontade nessa hora, nessa pregação. Que o Senhor seja falando conosco, Pai. Fala conosco. Em nome de Jesus, eu peço, meu Deus, que o Senhor quebre as cadeias, em nome de Jesus. Que o Senhor seja fazendo a sua vontade, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor seja falando, que o Senhor seja ministrando as vidas, as almas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor seja tirando os demônios dos corpos, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor seja, oh meu Deus, transformando vidas, oh Pai. Que o Senhor transforme vidas. Que o Senhor mude as vidas, as mentes, corações, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço que o Senhor seja falando com o Espírito Santo. Obrigada, meu Deus, pela tua presença, pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu peço tudo isso. Amém. Glória a Deus. Vamos estar pregando a palavra do Senhor sobre o tema os verdadeiros filhos de Deus. E é que a gente tem que compreender, o povo de Deus, nós temos que compreender que a palavra do Senhor é muito clara quando a palavra do Senhor ensina sobre os filhos de Deus. Agora, o primeiro que eu quero falar é que a palavra diz no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Vamos lá. Glória a Deus. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Meu Deus. Então, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos ao para mantimento. Então, eu quero falar aqui. Todos nós somos criados pelo Senhor. Somos criação de Deus. Vemos nessa palavra
nesses versículos, no livro de Gênesis, capítulo 1, a palavra do Senhor está falando muito claro. Está dizendo a palavra do Senhor que somos criados pelo Senhor, criados por Deus. Mas nem todos são filhos de Deus, não. Não é todo mundo que é filho de Deus. Provavelmente você está se perguntando, dizendo, mas por que não todos se tornam filhos de Deus? Porque nem todos são filhos de Deus. Eu quero falar para você. A palavra do Senhor diz que todos fomos criados pelo Senhor. Então, fomos criados pelo Senhor. Mas temos que compreender que quando Adão e Eva erraram na presença do Senhor, quando Adão e Eva, quer dizer, erraram na presença do Senhor, eles pecaram contra o Senhor os tirou do Éden. Então, vemos a palavra do Senhor que é muito clara. Desde esse momento aí, desde então, o homem tem o pecado governando na sua vida. Porque Adão e Eva rejeitaram a santidade, a palavra, a obediência, os mandamentos do Senhor. Adão e Eva rejeitaram, então as consequências passaram a todos os homens, porquanto todos pecaram contra o Senhor. É aí que o Senhor faz a promessa que algum dia viria o Senhor Jesus Cristo, o mediador, para nos libertar do pecado, para nos fazer livre do pecado. Então, meus irmãos, desde então, quando os anos se passaram os anos, quer dizer, os anos se passaram, e então, Jesus Cristo veio, glória a Deus. Ele morreu, ressuscitou pelos nossos pecados. E agora, ele disse, no livro de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, todos quantos receberam ao Senhor, nem todo mundo recebe ao Senhor. Não é todo mundo que recebe ao Senhor. Não é porque eu falo que eu sou filho de Deus. Não é porque eu estou falando que eu já tenho aceitado Jesus Cristo na minha vida. Não é porque eu digo que eu creio no Senhor, acredito no Senhor. Não é meramente por isso. Não é simplesmente isso, meus irmãos. É que temos que compreender que a palavra do Senhor é muito clara quando diz que nem todo mundo é filho de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que a todos os que receberam o Senhor, mas todos os que receberam o Senhor. Então, quer dizer, aleluias, que não todo mundo recebe ao Senhor. Tem pessoas que dizem que aceitam o Senhor, tem pessoas que confessam, mas é pela boca, da boca para fora, da boca para fora. É assim. Não com o coração contrito, humilhado, não é com o coração sincero, não é com o coração humilde. Então, meus irmãos, não é todo mundo que recebe ao Senhor. Eu não recebo ao Senhor porque eu acredito nos meus próprios pensamentos, na minha própria opinião. Não é assim, meus irmãos. Não é assim, então. Eu tenho que ter frutos, obediência. Eu tenho que pôr por obra a palavra do Senhor. Não é assim meramente. Não é simplesmente dizer que eu acredito no Senhor, que eu creio no Senhor. Oh, o Senhor é muito bom comigo, então eu acredito nele. E fiquei aí, sem nascer de novo, sem obedecer ao Senhor. Nem todo mundo é filho de Deus. Tem gente hoje se chamando de filhos de Deus e não fazem a vontade de Deus. Tem gente hoje se chamando, se proclamando de filhos de Deus e não obedecem a palavra, não vivem conforme a palavra. Aleluia, aceita a glória. Então, filho de Deus é aquele que sofre pelo Senhor, aquele que rejeita o seu eu, o seu próprio corpo,
a sua própria concupiscência, a sua própria carne. É aquele que vai se negando esse mundo, negando a sua carne, negando ao seu eu. Quando você se nega ao seu eu, você mesmo está morrendo ao velho homem. Você está nascendo de novo, você está carregando a cruz, você está vivendo para o Senhor. Jesus Cristo diz no livro de Mateus, capítulo 16, muito importante: aquele que quer vir após de mim, ou mais bem, aquele que quer me seguir, quero dizer, aquele que quer me seguir, tem que se negar a si mesmo, tem que carregar a sua cruz e me seguir. Então, isso não é assim de dizer: eu sou filho de Deus porque eu louvei ao Senhor, porque eu cantei para o Senhor, porque eu louvei ao Senhor, porque eu faz memória de um louvor que eu me lembro muito bem, e eu louvo ao Senhor com o louvor. Mas você não tem uma vida consagrada ao Senhor, mas você não tem uma vida dedicada ao Senhor. Então não é simplesmente dizer que eu acredito. Para ser filho de Deus, a gente tem que nascer de novo. A gente tem que morrer ao velho homem. A gente tem que compreender que tem que viver para Deus. Não vivo para mim. Não vivo mais para mim. Agora eu sou filho de Deus. Como eu sou filho de Deus, eu tô morrendo. Eu morri a esse mundo, seus deleites, prazeres. Então, mas a todos quanto receberam ao Senhor. Não é simplesmente dizer: oh, eu estou carregando a Bíblia Sagrada comigo. De que serve isso? De que serve isso? Quer dizer, se você carrega uma Bíblia, você não vive conforme a ela, você não obedece os mandamentos de Deus. Eu estou falando isso porque tem muita gente hoje, muitas pessoas se proclamando de filhos de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Por quê? Porque nem todos fazem a vontade de Deus. Tem gente que é filho de Deus pelo nome, somente eles carregam um título, nome, mas não vivência, não frutos. Eu tenho que ter frutos, vivência. Eu tenho que ter obediência na palavra do Senhor. Eu tenho que compreender. Isso não é simplesmente dizer: eu sou filho de Deus, aí, acabei. Sou filho de Deus porque eu carrego um ministério, um título. Eu vou à igreja, eu me congrego. Eu tenho que ter evidência da palavra do Senhor na minha vida. Glória a Deus. Então, tá dizendo: mas a todos quanto receberam, nem todo mundo recebe ao Senhor. Tem gente que o seu coração não está humilhado perante o Senhor. Então, aqueles que verdadeiramente o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, o passado programa, eu estava falando sobre a fé sem obra é morta. Então, eu já expliquei lá que não é simplesmente crer. Tem que ter obediência, boas obras no Senhor. É por isso que a palavra do Senhor está aqui dizendo que os que creem no nome do Senhor são aqueles que vão ser filhos de Deus. Porque os que creem vão ser levados à obediência. Os que verdadeiramente creem. Não é simplesmente dizer que eu creio no Senhor, que eu acredito no Senhor, mas não tem feito por obra, não tem feito a vontade de Deus. Então, aqueles que acreditam no Senhor, aqueles que creem no Senhor, são aqueles que vão fazer a sua vontade. Como eu já disse no passado programa, eu estava falando, amém, sobre a importância de crer, mas também de obedecer. Então, é isso que está falando aqui a palavra. Está dizendo que eu creio, mas a crença que eu tenho vai me levar à obediência, vai me levar a crer no Senhor, mas a receber o Senhor, viver para Ele.
e não viver mais nos desejos da carne, nos prazeres do mundo, porque não posso me conformar com esse mundo. Eu tenho que ser diferente. A gente tem que ser diferente do mundo. A gente tem que ter diferença do mundo. A gente tem que compreender. Tem que ser diferente. Eu não posso me dirigir, me conformar com o mundo. Se o mundo faz uma coisa errada, não, nem porque todo mundo faça, eu tenho que fazer. Não. Nem tudo que o mundo faz é o certo. O que a palavra do Senhor diz é isso o correto, é isso o certo. Então, eu tenho que... A gente tem que fazer o reto, o certo, embora o mundo não faça-o. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqueles que creem no nome do Senhor vão obedecer ao Senhor. É por isso, vão morrer ao velho homem, vão nascer de novo, vão ser filhos de Deus, porque os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, a palavra filhos sugere afetividade e conexão. Se eu me faço de filhos de... Eu me proclamo, me chamo de filhos de Deus, eu preciso ter uma relacionamento com o Senhor. Eu tenho que me relacionar com o Senhor. Eu não posso dizer que eu sou filha de Deus, sou filha de Deus. Tem gente dizendo, somos filhos de Deus. Mulheres, homens, filhos de Deus, filhas de Deus. Mas, quer saber aí? Não fazemos a vontade de Deus. Não tô falando todo mundo. Tem gente ainda que se guarda para Deus, que vive na santidade, e glória a Deus por eles. Deus continua nos ajudando, amém, glória a Deus. Mas, nem todo mundo é assim. Por quê? Porque, por dizer assim, a maioria das pessoas hoje não vivem para Deus. Somente carrega um título, um ministério, mas não estão obedecendo ao Senhor. Eu preciso de guardar a palavra do Senhor. Eu preciso de produzir o fruto do Senhor. Não é assim que eu vou falar, sou filho de Deus. Sou filho de Deus porque Deus é meu criador. Não. Ele criou todo mundo, mas nem todo mundo é filho de Deus, porque nem todo mundo faz a vontade de Deus. Não é todo mundo que faz a vontade de Deus, não. Então, eu preciso conhecer hoje se eu sou filho de Deus. Se eu estou vivendo nas obras da carne, na manifestação da carne, eu não sou filho de Deus. Eu preciso ser filho de Deus. Quando eu vivo no Espírito do Senhor, porque eu faço a vontade do Senhor, eu guardo a palavra. Jesus Cristo disse, no livro de João, capítulo 14, aleluias, no seu versículo 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, não posso dizer meramente que eu sou filho de Deus pela minha boca, palavras, não posso falar assim, não posso amar simplesmente pela boca, pela língua, mas do coração, mas dos feitos, tem que falar que eu sou filho de Deus. Meus feitos tem que falar, meus atos, quer dizer, meus atos têm que falar que eu sou filho de Deus. Meus atos têm que falar, dizer que eu sou filho de Deus. Não é simplesmente porque eu carrego a Bíblia, porque eu tenho Bíblia, porque eu vou à congregação, vou à igreja, louvei ao Senhor, preguei a palavra. Eu quero perguntar a você se você é filho de Deus, se você tem um relacionamento com o Pai, se você certamente tem conexão com Deus. Eu quero perguntar isso para você. Se você realmente tem relacionamento com o Senhor. Ou é simplesmente uma aparência que você tem,
o nome que você tem, você não faça a vontade do Senhor, você não tem atos que proclamam a Jesus Cristo. Então, a palavra do Senhor diz assim, no versículo 23 ao 24 do livro de João, capítulo 14. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. É aí que eu vou comprovar, que eu vou ter a evidência se eu sou filho de Deus ou não. Por quê? É aí que eu vou saber. É aí que eu vou ficar sabendo se eu sou filho de Deus. Eu guardo a palavra ou não? Guardo a palavra ou não guardo a palavra? O que estou fazendo com a minha vida? Se alguém me ama, guardará minha palavra. E meu Pai o amará. Por quê? Porque são filhos de Deus. É gente que é filho de Deus. Então, nem todo mundo é filho de Deus. Não posso me chamar, me proclamar de filho de Deus quando eu sei muito bem eu sei bem que não sou filho de Deus. Entende? Então, se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Nem todo mundo tem morada de Deus no seu corpo. Nem todo mundo é morada de Deus. Porque nem todo mundo é filho de Deus. Aleluias. Não sou filho de Deus porque eu falo muito bonito. Porque eu tenho palavras agradáveis. Porque eu sei... Eu já memorizei muitos versículos. Não. Porque eu vou à igreja. Não. Eu sou líder lá. Dos cavaleiros, das mulheres. Não. Eu sou filho de Deus quando eu tenho nascido de novo. Quando eu morri. Quando eu tenho morrido. Quando eu morri o velho homem. Quando eu já não sou mais o mesmo. Quando eu vivo como a nova criatura que Jesus Cristo fez na minha vida. É aí que eu posso dizer que eu sou filho de Deus. Não sou filho de Deus porque eu digo, na minha opinião, que eu creio, que eu acredito. Eu sou filho de Deus quando guardo a palavra, quando tenho relacionamento com o Pai, quando eu falo com Ele, quando eu tenho conexão com Deus, quando tenho conexão com Deus. É aí que eu sou filho de Deus. Quando eu estou rejeitando os prazeres do mundo, rejeito tudo. Eu estou recusando todas as ofertas, todas as coisas que o mundo me oferece. Quando eu estou recusando todas as coisas que a carne quer fazer. Quando eu estou recusando todas as coisas que fazem tentação na minha vida, eu estou recusando isso pelas forças de Deus. É aí que eu sou filho de Deus. Quando eu estou morrendo ao mundo, quando eu estou morrendo aos meus desejos, quando eu estou morrendo à carne, quando eu estou morrendo, quando eu sou diferente do mundo, é aí que eu sou filho de Deus. A palavra do Senhor diz assim. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. É aí que eu vou saber, sou filho de Deus ou não sou filho de Deus. Aleluia, aceita a glória. A presença do Senhor está aqui, aleluia. Obrigada, meu Pai, pela tua presença, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. Aí vou evidenciar se eu sou filho de Deus. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Aleluia. Nem todo mundo é filho de Deus. Eu quero falar isso para você hoje. É Deus que está falando. Deus mesmo está falando. Pela minha boca. Glória a Deus. Porque dele a glória só Ele merece. Aleluia. O que quero dizer para você?
Nem todo mundo é filho de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus vivem para o Pai. Os verdadeiros filhos de Deus têm nascido de novo. Os verdadeiros filhos de Deus não participam das coisas do mundo. Os verdadeiros filhos de Deus fazem a vontade do Senhor com amor, com prazer. Não estão aí dizendo, eu estou aborrecido do cristianismo. Eu não quero ser um cristão mais. Não quero mais ser cristão. Eu aborreço isso. Não. Os filhos de Deus fazem com amor, com prazer. Pai, graças, obrigado, sou filho teu. Pai, obrigada, sou teu filho, meu Deus. Eu quero obedecer, eu quero te obedecer. Eu quero fazer a tua vontade. Obrigada, Pai, porque sou filho teu. Aleluia. Mas nem todo mundo é assim. Tem gente que tá falando, tô aborrecido do caminho de Deus. Não quero mais obedecer ao Senhor. Eu quero participar das coisas do mundo. Eu quero ser partícipe das coisas do diabo, da carne. Então, para que você está no caminho de Deus se você está assim? Se você está assim, aborrecido das coisas de Deus? Não. Você tem que amar isso. Você tem que fazer as coisas com regozijo. Regozijo do Espírito Santo. Aleluia. Então, Jesus disse, aquele que guarda a minha palavra é aquele que me ama. É aquele que vai guardar a minha palavra. E aquele que guarda a minha palavra é aquele que vai me amar. Que é uma evidência de que eu amo Deus. Então, aquele que ama Deus vai guardar a palavra. Né? Não é? Claro que é. Glória a Deus. Então, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. A palavra filhos sugere afetividade e conexão. Estes não eram ligados biologicamente pelo sangue ou por decisão humana. Não eram filhos naturais de Deus. Contudo, ao crer e recebê-lo, tornaram-se seus filhos. O relacionamento era espiritual. E continua sendo assim, meus irmãos. Então, o Filho de Deus. Sabemos que o primeiro Filho de Deus, assim, que veio e se manifestou ao mundo, foi Jesus Cristo, né? Então, a partir desse momento, temos o Evangelho pregado, glória a Deus. Temos o caminho de Deus manifesto. E é agora que a gente tem que pôr a palavra, tem que ter a palavra por obra na sua vida. Então, Jesus Cristo deixou o exemplo para nós seguir, para nós caminhar nele. E Jesus Cristo disse que ele era filho de Deus. Então, nós agora temos a oportunidade, o privilégio, o poder de ser filhos de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Mas por que você está falando isso? Por que você está falando assim? Eu vou dizer. O primeiro livro de João. Aleluias. Capítulo 3. No versículo 9. Me desculpa. No versículo 8. Versículo 8 ao 10. Quem pratica o pecado é do diabo. E aí, tá manifesto, tá aí evidenciado. Muito importante compreender isso. Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, antes de continuar lendo, eu quero voltar para o livro de João.
Agora, vamos no capítulo 8, versículo 44. Oh, glória a Deus, aleluia. Veja só o que Jesus Cristo diz aqui. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Agora, quem é? Quem é o vosso pai? Quem é o nosso pai? É o diabo ou é Deus? De acordo com como sua vida está se dirigindo, é aí que você vai saber de quem você é filho. Se você está satisfazendo os desejos do diabo, você é filho do diabo. Mas se você está satisfazendo os desejos de Deus, você é filho de Deus. Jesus Cristo disse: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aleluia. Ele é pai da mentira, né? Então, tem que tomar cuidado aí. Não, agora voltamos para o primeiro livro de João. Primeiro livro. Aleluia. Versículo 3. Me desculpa. Capítulo 3, versículo 8 ao 10. Quem pratica o diabo quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Então, tem filhos de Deus e tem filhos do diabo hoje. Do qual você é? Do qual é que você é, filho? De Deus ou do diabo? Todo mundo, ou pode dizer assim, maioria das pessoas dizem, eu sou filho de Deus, e nem vão à igreja, nem assistem à igreja, nem oram, nem fazem jejum, nem leem a palavra, nem têm uma vida dedicada, consagrada ao Senhor. Então eu não posso dizer que eu sou filho de Deus simplesmente porque eu acredito, porque eu tenho ouvido do Senhor, porque eu acredito na minha opinião. Não! Eu sou filho de Deus quando eu faço a vontade de Deus, quando eu vivo para Deus, quando os meus atos falam de Deus, quando os meus frutos falam de Deus, quando eu tenho evidência que eu sou filho de Deus. Então, nem todo mundo é filho de Deus. Todos somos criação de Deus. Eu quero que você saiba hoje, nem todo mundo é filho de Deus. E nem todo mundo está tendo evidência de Deus. Agora, vamos para o livro de Gálatas, no capítulo 5. Vamos ver aqui quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Quem não é filho de Deus é filho do diabo. Não tem caminho assim, intermédio, caminho pelo qual você possa dizer, eu não sou nem filho de Deus, nem filho do diabo. Isso não é real. Não existe mesmo. Ou você é mesmo filho de Deus, ou você é mesmo filho do diabo. É isso a realidade, a verdade, a certeza da palavra de Deus. Agora, Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição,
impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedizes, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Aqueles que cometem esses atos, esses pecados. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, meus amados irmãos, a palavra do Senhor é muito clara aqui. Eu quero falar para você, que você saiba que Jesus Cristo quer te transformar. Ele quer mudar a tua vida. Mas você tem que tomar a decisão. Tem que ter uma decisão de se humilhar perante o Senhor, se arrepender dos seus pecados e se tornar filho de Deus. Quando você se arrepende, confessa os seus pecados, se afasta deles, é aí que você vai se tornar filho de Deus. Quando você se arrepende, se converte ao Senhor, quando você confessa Jesus Cristo como o seu único e exclusivo Salvador, é aí que você vai se tornar filho de Deus. Amém? Glória a Deus. É aí que você vai se tornar filho de Deus. Quando você recusa, rejeita, você morre aos desejos do mundo, a ser filho do diabo. Você morre a tudo isso. Morre aos desejos da carne, você se arrepende dos seus pecados, você se afasta dos seus pecados, você se entrega ao Senhor, entrega a sua alma ao Senhor, coloca a sua vida nas mãos de Deus. É aí que Deus vai começar a te chamar de filho. Mas tem que saber hoje, nem todo mundo é filho de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus morrem ao mundo. Não tem amizade com o mundo. Os verdadeiros filhos de Deus são diferentes do mundo. Os verdadeiros filhos de Deus vivem na santidade, na obediência, no fruto do Espírito Santo. Aleluias. Então, a palavra do Senhor diz assim, no livro de Efésios, capítulo 2. Glória a Deus. Efésios, capítulo 2. Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que num outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, se você se proclama de cristão, você disse que você é um cristão, que você é um filho de Deus, mas você tá se dirigindo desse jeito assim, como em desobediência, seguindo, amém, o que diz assim, o curso deste mundo. Então você não é filho de Deus, você é filho do diabo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Isso pode mudar hoje, se você se arrepender, se você se converte ao Senhor, você confessa o seu pecado, se afasta do pecado. Mas se você não quer confessar o pecado, olha o que acontece, ou ouça o que acontece, né? Provérbios capítulo 28. Versículo 13. O que encobre as suas transgressões, quer dizer, pecados, nunca prosperará. Mas os que as confessa e deixa, quer dizer, se afasta, alcançará misericórdia. É assim, meus irmãos. Então, voltamos para Efésios. Glória a Deus, capítulo 2. Então,
Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, aleluias, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Para aqueles que dizem que estão sob a graça de Deus, que estão vivendo na graça, que não tem que obedecer. E uma mentira mesmo, uma mentira do diabo. Por quê? Porque aqueles que vivemos pela graça do Senhor, sob a graça do Senhor, temos que viver em boas obras, obediência, santificação. Amém? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andéssemos nelas. Aleluias. Então é assim, meus irmãos. É assim. Agora, eu quero ler segundo livro dos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se eu sou filho de Deus, tem que nascer de novo. Romanos capítulo 12. Aleluias. Glória a Deus. O livro dos Romanos capítulo 12. Glória a Deus, aleluias. Aquele que é filho de Deus vai ter manifestação disso mesmo. Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, agora somos nós, o nosso corpo é templo do Espírito de Deus, é morada de Deus. Então, temos que ser sacrifício vivo para o Senhor. Amém? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluias! Então, meus irmãos, para a glória do Senhor, Deus está falando aqui, muito claro, está falando para nós, que todo mundo é criação de Deus, mas nem todo mundo é filho de Deus. Agora, eu tenho que saber se eu sou filho de Deus. Eu sou mesmo filho de Deus? Eu quero que você se pergunte. Pergunte-se nessa hora. Se você é filho de Deus. Ou se você é meramente, simplesmente, criação de Deus. Não pode ficar aí. Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Pelo seu sangue. A gente é limpo. A gente fica limpo, sim. Limpeza, a gente limpa. Amém? Ele faz limpeza na nossa vida. Santificação, purificação. Então, você tem que vir aos pés do Senhor. Você tem que correr para os pés do Senhor. Se humilhar para o Senhor. Reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Glória a Deus. E reconhecer que Ele fez tudo isso por amor a nós. E agora, nós é que temos que viver para Ele em obediência, por amor, guardar a palavra, na santificação, aleluias. Oh, glória a Deus, eita glória. Então, meus irmãos, Ele não quer que você fique assim, somente
você seja criação de Deus só. Não, Ele quer que a gente seja filhos de Deus, aleluias. Então, para que a presença do Senhor fique conosco, temos que ser filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que é nascido de novo, aquele que vive nas boas obras, aquele que não vive conforme o desejo da carne, aquele que vive conforme a manifestação, o fruto, quer dizer, o fruto do Espírito Santo. O Filho de Deus é aquele que vive para Deus. O Filho de Deus é aquele que é morada de Deus, que faz a vontade do Senhor, que não está se conformando com esse mundo aí. Não. É aquele que vive no Espírito do Senhor, um relacionamento com o Pai, conexão com o Pai, consagração, amém? A busca para o Pai, na consagração, oração, jejum na palavra, que faz obediência da palavra do Senhor. Então, meus irmãos, é aí que eu fico sendo filho de Deus. Não, é simplesmente porque eu carrego a Bíblia comigo, porque eu tenho a Bíblia, porque eu sei, eu memorizei os versículos, eu acredito, porque eu acredito pela boca e língua, não. Eu tenho que ter atos, evidência de Deus, manifestação de que Deus é o meu Pai. Se Deus é meu Pai, se Deus é mesmo meu Pai, eu tenho que fazer a vontade dele, eu tenho que continuar seguindo os passos do Senhor de Jesus Cristo. Nem todo mundo é filho de Deus, porque muita gente se proclama de filho de Deus, mas não vive na santidade de Deus. Não quer a palavra. Falam essa palavra. Não, eu fico aborrecido. Eu não gosto da palavra que você está pregando. Então você não gosta do evangelho verdadeiro do Senhor. Você não gosta do evangelho, porque o evangelho de Deus, o evangelho de Deus fala a verdade. O evangelho de Deus nos fala que temos que viver na santidade. O evangelho de Deus disse para nós que temos que nos afastar do pecado. Não é simplesmente assim, eu sou filho de Deus, fiquei aí. Não, tenho que compreender que se sou filho de Deus mesmo, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Se eu sou filho de Deus mesmo, eu tenho que me conduzir, me dirigir conforme a vontade dele, aleluia. É por isso que Noé agradou o Senhor. Daniel agradou o Senhor, Abraão agradou o Senhor. Eles se afastaram do pecado. Eles recusaram o mundo, os seus prazeres para agradar ao Senhor. É por isso que a Esther também agradou o Senhor, porque ela recusou tudo por o Senhor. Aleluia. Então eu tenho que fazer diferença entre o que é bom, o que é mau, o que é de Deus, o que é do diabo. É assim que eu vou ficar sabendo se sou filho de Deus mesmo. Se eu faço a vontade dele, se eu falo como ele, se eu penso como ele, se eu me conduzo como ele. Não tenho amizade com o mundo. Proximamente, amém? Eu vou estar pregando disso. Do que é a amizade com o mundo e como Deus aborrece a amizade com o mundo. Amém? Se Deus o permitir, na próxima programação, eu vou estar falando disso, amém? Glória a Deus. Então, hoje é o dia de agradarmos ao Senhor. Hoje é o dia de reconhecer que se não estou sendo filho de Deus, hoje tenho que me tornar filho de Deus. Aleluias. Pai, Ele quer que eu seja seu filho, sua filha. Aleluias. Então, você tem que rejeitar a sua carne, se recusar a tudo o que esse mundo oferece para ser filho de Deus. Tem que nascer de novo. E tem que compreender, tem que caminhar, tem que se dirigir diferente, igual a Jesus Cristo. Imitar Jesus Cristo. Aleluia. Vou terminar aqui no que a palavra do Senhor diz. No livro de primeiro livro de Pedro, amém? Capítulo 2, no versículo 20 ao 25.
Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados, não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor é muito clara. E muito é verdade a palavra do Senhor. Contém muita verdade. Porque a palavra é a verdade. É a boca de Deus na terra. É a palavra de Deus. Tem sido inspirada, amém, pelo Espírito Santo de Deus. Então, isso aqui é palavra de Deus, não do homem. Oh, glória, aleluias. Quando eu sou filho de Deus, eu amo o Pai. Eu vou receber a correção de Deus. Porque Ele... A palavra do Senhor diz no livro dos Hebreus, capítulo 12, amém? Que Ele corrige aquele filho que Ele ama. Porque se Ele deixa a gente sem correção, eu vou dizer, amém? Vamos nos tornar bastardos e não filhos de Deus, amém? Eu já disse que ia terminar com outros versículos, mas eu vou ler isso aqui. Amém? Hebreus capítulo 12. Quase me esqueço disso aqui. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12. Amém? Glória a Deus. Versículo 5 ao 11. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se esclarecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, sinal de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça, nos exercitados por ela. Aleluias, glória a Deus. Então, eu não posso seguir ao Senhor por pães e peixes, não. Eu tenho que amar, servir ao Senhor, seguir ao Senhor, porque eu amo, porque eu sou grato com Ele, eu sou grato pelo que Ele fez por mim e Ele resgatou a minha vida, Ele libertou a minha vida e eu tenho que ficar grato com Ele. E a gratidão vai me levar a ser obediente. Obediente ao Senhor. Amém? Então, não posso responder a palavra do Senhor como é esses discípulos aqui que disseram. Eles disseram assim: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Não posso ficar assim. Eles disseram assim: a palavra é dura, o discurso é duro. Não. Se eu sou filho de Deus, eu vou amar a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é pelo meu bem. O Senhor Ele quer me levar ao céu. Então, Ele está falando para mim porque Ele quer que eu tenha salvação. Que eu adquira salvação. Então, Ele fala porque Ele me ama. Porque Ele é santo e o seu povo tem que ser assim também. O seu povo tem que ser santo, consagrado para Ele. Nem todo mundo vai entrar no reino dos céus, mas sim aqueles
que se guardam para Deus e fazem a sua vontade. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Louvamos ao Senhor pela sua bondade, sua misericórdia e pela sua palavra. Aleluia. Se tem uma pessoa aí me escutando que quer aceitar Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, pode deixar aí nos comentários. Amém? Se tem alguma pessoa que quer se reconciliar com o Senhor ou precisa de oração, tem uma petição, eu estou aqui para orar por vocês. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome do teu Filho, Jesus Cristo, te louvamos, Pai. Te agradecemos, meu Deus, pela tua presença, Pai, pela tua palavra, meu Deus. Eu te peço, meu Deus, nos ajude, faça a tua vontade, Pai. Por favor, ajude a gente, meu Deus. Nos ajuda, nos ajude, Pai. Eu quero o teu povo santo, quer viver para ti. Queremos viver para o Senhor, oh meu Pai. Mas eu peço também pelas vidas que não querem viver para o Senhor. Não querem viver para o Senhor. Eu peço por essas vidas, Pai. Peço por eles. Os ajude. Ajude-os, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço, Pai, nos ajude a ser teus filhos. Pai, queremos ser os teus filhos, Pai. Não queremos meramente, simplesmente ser criação do Senhor só. Queremos também, além de ser criação de Deus, porque somos criação de Deus, somos a tua criação, Pai. Além disso, queremos ser filhos de Deus, filhos teus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada pela tua palavra, obrigada pelos meus irmãos, amigos que estão me ouvindo, que estão ouvindo a tua palavra. Eu peço, Pai, fortaleça eles, dá forças para eles. Quebre as cadeias em nome de Jesus, meu Deus. Tire os demônios fora dos corpos em nome de Jesus. Que o Senhor transforme em vidas pela tua palavra. Que o Senhor cure os doentes. Que o Senhor sare as feridas em nome de Jesus, do coração. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor faça sua vontade em todas as pessoas, todas as vidas. Pai, eu peço pelas petições de oração. Em nome de Jesus, cada uma delas, Pai, eu coloco elas nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade em toda a gente. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajude a ser um povo consagrado, santo, justo para ti, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus, por me dirigir, por me guiar a falar a tua palavra nesse idioma, que é para a tua glória, que eu amo muito esse idioma aqui. E eu te agradeço, Pai. Obrigada. Em nome de Jesus, Pai. Te louvamos, te agradecemos, meu Deus. Obrigada, meu Pai, pela tua presença, meu Deus. Aleluias. Obrigada, meu Deus. Abrace com a tua presença, Pai, todos eles que estão aí humilhados, que estão aí chorando, que estão pedindo socorro ao Senhor, que estão se arrependendo, Pai. Ajude aqueles que estão em depressão, Pai, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão, Pai, estão aí a ponto de tirar sua vida. Ajude e socorre eles, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Abaixando aqui, mano. Ajude as vidas, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. O Senhor tem o controle de tudo. O Senhor pode fazer tudo, Pai. O Senhor pode fazer coisa qualquer. Porque para o Senhor nada é impossível. Para o Senhor nada é impossível. Aleluias. Obrigada pela tua palavra. Eu amo a tua palavra, meu Deus. Aleluias. Nos ajude a viver na santidade. Nos ajude a viver para ti, meu Deus. Em nome de Jesus, eu peço. Misericórdia, justiça e verdade na nossa vida, Pai.
santidade, santificação, consagração. Nos dá forças para cada dia procurar o teu rosto. Em nome de Jesus, Pai. Em oração, consagração, jejum, na palavra. Oh, meu Deus, assistindo à igreja, vigiando, obedecendo ao Senhor, louvando ao Senhor. Com as tuas forças, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Obrigada pelo programa, quer dizer, pela programação de hoje. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor. Toda a glória, toda a honra é para Jesus Cristo. Só Ele merece só. E louvamos o Senhor pela sua palavra. Agora, a gente tem que ter a palavra por obra. A gente tem que dar fruto da palavra. Amém? Tem que viver, obedecer a palavra que já a gente ouviu. Glória a Deus. Toda a glória para Deus, porque só Ele merece. Eu amo muito todos vocês no amor de Cristo. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor seja convosco. Continuem olhando para o Senhor, vivendo para o Senhor na santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Jesus Cristo vai voltar em breve, preparados para a vinda do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês. Eu amo muito todos vocês. A paz do Senhor. Tchau.